Tenho 79 anos. Meu coração parou de bater por 12 minutos, numa manhã fria de julho, aqui em São Paulo, no Hospital das Clínicas. 12 minutos. Minha filha me contou isso 3 dias depois, ainda com a voz trêmula, quando eu finalmente consegui abrir os olhos naquela sala que cheirava a desinfetante e ao silêncio que fica depois de muito choro. Eu conto esse número para vocês porque é o idioma do mundo que vocês ainda habitam. Eu já aprendi outro idioma, um que não precisa de palavras. E o que eu aprendi nesses 12 minutos, o que eu vi, o que eu ouvi, o que eu recebi de mãos que não pertencem a esse mundo, mudou para sempre tudo o que eu acreditava saber sobre Deus, sobre a morte e sobre o Pai, com quem eu não havia falado por 4 anos, antes de o Senhor levá-lo em 2006. Carreguei esse silêncio como uma pedra no peito por 18 anos. Quero contar a vocês o que aconteceu com essa pedra. Se vocês também carregam algo inacabado, um perdão que nunca foi pedido, uma fé que virou hábito, uma conversa que foi adiada até não ter mais para quem ligar, fiquem comigo, me ouçam até o fim. E quando eu terminar, se alguma coisa do que eu disser mexer lá no fundo de vocês, me deixem uma mensagem aqui embaixo. Só o nome de vocês. Só estou aqui, porque eu acredito que Deus usa vozes comuns para carregar graças extraordinárias. E acho que vocês não chegaram a esse vídeo por acaso. Nasci em 1946, num quarto dos fundos de uma casa de cômodos no Brás, aqui em São Paulo. Filha de um homem que veio do interior da Paraíba com as mãos calejadas e o sonho de fazer diferente por aqui. Meu pai, seu Antônio, era operário da construção civil. Trabalhou por 40 anos erguendo prédios em São Paulo, edifícios que eu ainda passo na frente hoje em dia e que carregam nas paredes uma parte do suor dele. Era um homem forte, honesto, que colocava comida na mesa todos os dias, mas era do tipo de homem que a geração dele formou, aquele que ama sem dizer. O amor dele existia no pão com manteiga da manhã, no calçado comprado, um número maior para durar mais. No silêncio da sala, depois de um dia longo de obra. Mas eu precisava de palavras. Precisava que ele me olhasse nos olhos e dissesse que eu prestava. Isso nunca veio. E ao invés de entender que ele simplesmente não tinha esse vocabulário, fui crescendo carregando um peso que não sabia nomear. Me casei em 1970 com Benedito, um homem bom de Santo André que trabalhava no ABC Metalúrgico. Ficamos juntos por 42 anos, até ele ir em 2012. Frequentei a Igreja Batista Central da Liberdade
por mais de 50 anos. Eu conhecia minha Bíblia, participava do grupo de oração e das visitas aos hospitais nos sábados. Mas confesso a vocês agora, com a honestidade que só chega depois de ter visto o que eu vi, que minha fé havia se tornado mais costume do que comunhão. Eu acreditava em Cristo da mesma forma que acreditava na existência do Oceano Atlântico, com certeza intelectual e sem nunca ter tocado a água com os próprios pés. Meu pai morreu em setembro de 2006. A gente não se falava há 4 anos. A razão foi o orgulho, meu principalmente. Numa reunião de família no Natal de 2001, ele disse uma coisa sobre Benedito que me feriu num lugar antigo, um lugar que doía desde a infância, sem que eu soubesse colocar nome. Fui embora sem me despedir. Me disse que precisava de tempo. Os meses foram virando anos, e numa manhã de setembro de 2006, minha irmã Conceição ligou do Brás para dizer que papai tinha ido. Carreguei essa conversa inacabada por 18 anos. Fui ao cemitério falar com ele na pedra. Escrevi cartas que não mandei. Mas tem certos lutos que não se resolvem com processamento ou oração de superfície. Precisam de algo maior do que a gente. Eu não soube disso até amanhã em que meu coração parou. No inverno de 2024, eu não estava bem. A insuficiência cardíaca me acompanhava há 2 anos, controlada com 4 medicamentos e uma vida que havia encolhido até sobrar só o essencial. Dormia na poltrona porque deitar mandava o líquido para cima dos pulmões. O concentrador de oxigênio respirava por mim à noite, fiel como um cachorro velho. Tinha parado de ir sozinha à feira, tinha parado de caminhar até a igreja. A São Paulo que eu conhecia tinha se dobrado em 4 cômodos. Na manhã de julho, que mudou tudo, acordei antes do sol. A luz lá fora ainda era escura, aquela escuridão densa e fria da madrugada paulistana no inverno, quando a cidade parece segurar a respiração antes de começar mais um dia. Eu estava na minha poltrona, com a Bíblia aberta no colo, aberta nos Salmos, mas eu não estava lendo. Estava olhando para as palavras da mesma forma que se olha para um rosto em fotografia quando você já não consegue mais lembrar a voz que ia junto. E eu estava com frio, não o frio comum da madrugada, um frio de dentro que nascia nos ossos e que o cobertor não alcançava. E eu estava pensando no meu pai. Pensei nas mãos dele, grandes, escuras, marcadas pelas décadas de obra, e nas paredes que essas mãos tinham levantado por São Paulo afora,
paredes que nunca me disseram o que eu precisava ouvir. E eu disse em voz alta, para o cômodo vazio: Pai, me perdoa, devia ter ligado. As palavras caíram no silêncio e se dissolveram. E então o cômodo tomou um lado. E então tudo parou. Me contaram depois o que aconteceu por fora. Minha filha Rosângela usou a chave reserva e me encontrou desacordada na poltrona. Chamou o SAMU. Os paramédicos chegaram em 8 minutos. Meu coração já tinha parado. Ficaram 12 minutos trabalhando antes de ele voltar a bater. Essa é a história do mundo de fora. A história de dentro é completamente diferente. A primeira coisa que chegou foi o fim da dor. Não aos poucos, de uma vez, como quando alguém desliga uma televisão que estava ligada há tanto tempo que você tinha parado de notar o barulho. O alívio era tão completo que tinha quase uma textura própria, como a primeira respiração funda depois de ter ficado com o fôlego preso sem perceber. E então veio a luz. Mas luz é a palavra errada, ou pelo menos uma palavra pequena demais. O que havia ali não era uma fonte de iluminação, era uma presença luminosa. A diferença é tudo. Uma fonte de luz ilumina as coisas por fora. Uma presença luminosa as conhece por dentro. Ela me conhecia, sempre me conheceu. Não a senhora da poltrona com o concentrador de oxigênio e a Bíblia aberta no colo me conhecia, aquela que eu era antes de tudo isso, aquela que existia antes dos silêncios e do orgulho e das conversas que nunca aconteceram. Eu me movia, ou era movida, através de um espaço que não tinha teto, nem bordas, nem distância mensurável. O ar era quente de uma forma que não tinha a ver com temperatura. Era calor de boas-vindas, sem condição. E havia um som que não era música no sentido que a gente conhece. Algo vasto e pausado e completamente quieto, como se toda a criação estivesse respirando num ritmo que não exigia nada de mim, a não ser estar presente nele. Eu não tinha medo. Fico aqui um instante porque quero que isso chegue em vocês não como conceito espiritual, mas como realidade física. Eu era uma mulher que tinha medo de muitas coisas. Medo de não ser suficiente, medo do silêncio do meu pai, medo de morrer sem resolver o que ficou sem resolver entre nós. Naquele lugar, tudo isso simplesmente estava ausente, não vencido nem reprimido, ausente, como se alguém tivesse tirado com a precisão com que um cirurgião tira algo que nunca deveria ter estado ali. E o espaço que ficou é limpo
e cheio de luz. E então ele estava presente. Não vou dizer que o vi da forma que você vê uma pessoa numa sala, porque esse enquadramento é pequeno demais. Eu estava consciente dele da forma que você está consciente do sol, não olhando diretamente, mas pela maneira como tudo na sua presença se torna plenamente visível. Ele não falou em português, nem em nenhum idioma que precise de língua ou ouvido. Falou da forma que a música fala, através de significado-sentido. E a primeira coisa que eu compreendi, não ouvi, mas compreendi, foi que ele conhece minha história completa, cada ano dela, cada silêncio e cada pequena coragem, e cada oração rezada pela metade, e cada vez que eu pensei em ligar para o meu pai e deixei o momento passar. Ele sabia tudo, e esse saber não era julgamento, era amor na sua forma mais pura. Ser completamente conhecida e completamente amada no mesmo instante, sem exceção, sem a reserva que o amor entre pessoas sempre carrega. Essa é a experiência que estou tentando descrever. Eu vi a minha vida não como uma revisão em sequência, mas como uma presença simultânea de tudo que eu havia sido e feito, cada momento disponível ao mesmo tempo, sustentado na luz desse conhecimento. Vi a tarde em que Benedito pediu-me casar na cozinha da minha mãe, com uma aliança embrulhada num papel de pão, porque tinha esquecido a caixinha, e eu ri tanto que minha mãe veio ver o que estava acontecendo. Vi a noite em que minha filha mais nova teve convulsão de febre, e eu ajoelhei no corredor do Hospital das Clínicas e rezei com uma urgência que chegou a algum lugar verdadeiro. Vi os anos de culto e oração e visita a doentes, e entendi que esses atos, mesmo quando me pareceram rotina, foram reais e foram recebidos. E vi os anos de silêncio com meu pai, os 4 anos que foram sem uma ligação, e vi aquilo de uma profundidade a qual nunca tinha podido chegar enquanto eu estava dentro desse silêncio. Vi a infância dele, o menino no Nordeste dos anos 30, criado por um pai ainda mais calado e difícil que ele, e entendi a corrente, o amor que não encontra idioma, passado de geração em geração, como herança que ninguém sabe gastar. Vi que ele me amou, não do jeito que eu precisava, mas no único idioma que a ele foi ensinado, e compreendi que isso era suficiente para soltar. Então eu ouvi, meu pai, não o senhor velho e cansado dos últimos anos. O homem que eu vi tinha uns 45 anos, a idade em que eu o lembro mais vivo, a idade em que ainda era possível que as coisas fossem diferentes se algum de nós soubesse como abri-las. Ele estava a certa distância, mas não era a distância da separação. Era a distância de alguém
que está esperando com paciência, com o tipo de paciência que só se desenvolve depois que você aprende o que realmente importa. Eu entendi que ele estava ali há muito tempo, que a conversa que eu havia adiado 4 anos e chorado 18 não tinha terminado, que a carta que eu nunca enviei tinha chegado mesmo assim. O que se passou entre nós não precisou de palavras. Se moveu através de algo mais rápido e mais verdadeiro do que a linguagem. Soltei o que eu carregava. Ele recebeu. Soltou o que precisava me dar e eu recebi. A palavra para isso no idioma daquele lugar não era perdão. Essa palavra é pequena demais e transacional demais. Era algo mais próximo de restaurado, uma restauração do que sempre deveria ter estado entre nós, finalmente colocado no lugar certo. E Cristo estava presente no centro dessa restauração, não como mediador administrando uma transação, mas como a própria substância dela, a luz através da qual tudo o que eu não havia conseguido dar ao meu Pai e tudo o que Ele não havia conseguido me dar ficou finalmente completo. A pedra desapareceu. 18 anos de peso carregado, levantados num instante que existia fora do tempo, e só ficou a graça. A volta foi brusca. Um momento eu estava naquele lugar vasto e luminoso e completo. No seguinte, alguém estava pressionando meu peito e alguém mais gritava meu nome com aquela urgência que só é usada quando se teme que a pessoa não vá mais responder. O teto da sala de urgência do Hospital das Clínicas era branco sujo e a lâmpada acima de mim era tão forte que me feriu os olhos. Alguém disse: "Ela voltou, ela voltou." Eu queria dizer que eu não estava perdida, que eu estava achada, mas ainda não conseguia falar. Rosângela estava lá. Ela tinha ligado para meus outros filhos e eles iam chegando um a um, os 3 com aquele olhar de susto disfarçado de calma que os filhos têm quando querem te proteger. Quando eu consegui pegar na mão de Rosângela, ela desabou em silêncio. Aquele choro que é mais alívio do que tristeza. E eu não disse nada, porque ainda não havia palavras para o que precisava ser dito. Fiquei 3 dias internada. No primeiro, dormi daquela tristeza da volta, a perda profunda de ter estado num lugar tão completo e ter que me readaptar à densidade e ao barulho de um mundo físico. As cores pareciam apagadas, como se tudo nesta vida fosse uma cópia de algo mais real. No segundo dia, chorei quieta no travesseiro, de uma gratidão grande demais para o corpo conter. No terceiro dia, pedi minha Bíblia e li o Salmo 23 pela primeira vez de verdade,
e chorei de novo, porque eu sabia, com uma certeza que já não era fé, mas conhecimento, o que aquelas palavras significam. Estou de volta na minha poltrona em São Paulo. Ainda tenho insuficiência cardíaca. O concentrador de oxigênio ainda respira do meu lado. Meu corpo não foi curado de forma dramática, o tipo de cura que faz boas histórias. Mas algo que não aparece em nenhum exame foi completamente curado. E é a coisa mais importante que estava quebrada em mim. Eu me movo pelos meus dias agora com uma qualidade de atenção que eu não tinha antes. Noto a cor do céu de São Paulo às 4 da tarde, aquele laranja cinzento do inverno que é feio e bonito ao mesmo tempo. Noto o peso da xícara de café de manhã. Noto as gentilezas pequenas com a atenção que antes eu reservava só para as coisas grandes. Não tenho medo de morrer. Digo isso devagar, porque quero que vocês recebam no seu significado completo, não como resignação, nem como bravura espiritual, mas como algo que foi conquistado com 12 minutos de conhecimento em primeira pessoa. Não tenho medo de morrer, porque estive do outro lado desse limiar, e aquele que espera lá sabe o nome de vocês da mesma forma que sabia o meu, completamente, com ternura, sem exceção, sem condição. Se vocês carregam algo inacabado hoje, uma pessoa que não conseguiram perdoar, uma fé que praticam por costume, mas que não sentem mais, uma conversa que adiaram até não ter mais para quem ligar, quero que ouçam o que estou dizendo. A graça que eu encontrei naquele limite não é exclusiva de quem está morrendo. Está disponível agora, neste momento, no cômodo onde vocês estão sentados, ouvindo uma senhora velha contar o que aprendeu, chegando tão perto da morte que pôde ver com clareza. Estendam a mão. A mão sempre esteve lá, paciente e certa. Somos nós que ficamos olhando para outro lado. Voltei para dizer a vocês que estendam.